portanto, apresentar o momento atual da proposta de tipologia regionalizada das ruralidades brasileiras. É o primeiro produto da equipe que o coordena, que é apoiada, e mais que apoiada, pela professora Lívia Miranda, da Universidade Federal de Campina Grande, e que se compõe de 3 especialistas, um especialista em produção de mapas e organização de banco de dados, Fernando Gameleira Ramalho Soares, uma especialista em análise fatoriais e demográfica, Maria Rejane Souza de Brito Lira, e um especialista que está trabalhando a partir da enciclopédia dos municípios dos anos 50 para tentar para nos ajudar a recuperar a trajetória histórica, o historiador Jeremias Silva Cavalcante. Como é que eu... Aqui. Na realidade, essa tipologia tem alguns macro-objetivos no âmbito do projeto Repensando o Conceito de Ruralidade no Brasil. Evidentemente, trata-se de ressaltar a diversidade como uma qualidade do rural brasileiro, como uma qualidade essencial do rural brasileiro, para servir de ponte entre estratégias de desenvolvimento, políticas públicas e processos sociais em curso no rural brasileiro. E, nisso, o segundo macro-objetivo é reverter a subestimação do rural nas informações públicas e, em geral, nos quadros cognitivos. De fato, quando se diz que a população brasileira é 16% da população do Brasil, todo mundo reconhece, subestimado. E nós pensamos que, para reverter essa subestimação, tem um elemento muito importante, é fazer conhecer aos brasileiros a diversidade gigantesca do rural brasileiro. Isso será um elemento importante para demais estudos que nos permitirão chegar, e nós estamos avançando nesse campo, nos permitirão chegar a uma classificação mais adequada, que poderá levar a pensar que há 36%, 37% da população do Brasil no rural, conforme a CEPAL já colocou. Me parece que há um certo equívoco em dizer que é o IBGE que conta, que diz que o Brasil tem só 18% de população rural. Não é o IBGE, são 5.565 leis municipais que definem os perímetros urbanos e rurais. E o IBGE apresenta as informações a partir dessas leis. Eles poderiam muito bem apresentar as informações a partir de outro trabalho. Inclusive, ressalto que, em dia 18 de junho, o IBGE lançou um produto muito interessante de regiões próximas de articulação urbana, que vamos nos servir para fechar a proposta de classificação dos municípios brasileiros entre intermediários, regiões essencialmente rurais, regiões relativamente rurais e regiões essencialmente urbanas. Por enquanto, nós trabalhamos com município, mas nos parece mais adequado trabalhar com regiões, exatamente a partir do que o próprio senador colocou, quando ele falou dessa relação entre os agricultores que iam para feiras da cidade vizinha vender, etc. Portanto, isso é um dos produtos. Mas o produto que eu quero apresentar é o produto sobre a diversidade. Para sair dessa ideia que o rural não é o que não é urbano, e que o rural é uma forma territorial da vida social, ou são formas territoriais
da vida social, de uma riqueza incrível. Se a gente pensar do Oiapoque ao Chuí e do Cruzeiro do Sul até do Cruzeiro do Sul até o Cabo de Seixas. Bom, do ponto de vista metodológico, não vou me deter muito para chegar aos resultados, é que, na realidade, o trabalho consistiu em construir um grande banco de dados geográficos, e estatístico, cartográfico, etc. E eu queria ressaltar o fato que, no Brasil, a academia dispõe de um acervo de dados gigantesco e bem acessível. O único ponto sobre o qual esse acervo não é tão eficiente é sobre a forma de revelar a estrutura fundiária. Bom, nos demais campos, nós temos uma riqueza fantástica, especialmente no IBGE, mas também em outros órgãos. Bom, e a aposta, quer dizer, a condução do trabalho foi dizer: é possível organizar esses dados de modo a representar melhor a diversidade da ruralidade brasileira, considerando os aportes dos produtos conceituais dos professores Arilson Favaretti e Nazaré Vanderlei e do professor Delgado e da equipe que trabalharam com experiências internacionais. Portanto, nós tivemos essa ideia, quer dizer, não é bem essa ideia, essa tarefa muito difícil e quer dizer que exigiu muito da equipe, é de tentar construir um banco de dados multissetorial, rompendo um pouco com as visões excessivamente especializadas, e nós estamos organizando ainda esse banco de dados, que, só para você ter uma ideia, tem mais de 2.000 colunas. Quer dizer, 2.000 variáveis para construir as variáveis significativas. O segundo ponto foi que escolhemos um município como unidade básica de informação. Por quê? Não por ignorar a importância de outros recortes, mas porque o projeto repensando o conceito de ruralidade no Brasil, o objetivo é ter implicação nas políticas públicas. E essas políticas públicas brasileiras se dão no ambiente federativo, que é específico do Brasil. Portanto, nós tivemos que trabalhar com o município. Às vezes, estatisticamente, não é a melhor unidade. Quer dizer, sempre porque é uma unidade muito heterogênea, etc. Depois, nós tivemos que encontrar padrões gerais de agrupamento de município por meio de análises fatoriais multivariadas. E daí enfrentamos determinadas questões. E, finalmente, tivemos que recorrer à metodologia de interpretação com base no conhecimento do espaço geográfico e a bibliografia pertinente para ajustar os agrupamentos em tipos regionalizados no âmbito dos grandes biomas brasileiros. Macrogrupo, que eu vou explicar logo. Eu queria dizer que essa fase, entendemos que as análises fatoriais, para usar uma imagem rural, do mundo rural, é um pouco quando a gente vai abrir a roça, a derrubada. Depois tem que organizar as plantas no chão, tem que organizar todo o resto da roça. E é um pouco isso que foi a nossa forma. Mas eu vou mostrar, para chegar a coisa, rapidamente, portanto, por que partimos da divisão em grandes biomas brasileiros, a partir dos mapas disponíveis no IBGE e no Ministério do Meio Ambiente. Nós partimos por dois motivos. Dividindo o Brasil entre Amazônia Pantanal, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, que são biomas, linha de costa, município da linha de costa, e depois também separamos o que chamamos o grande urbano, que são os municípios metropolitanos e capitais regionais, e que são os municípios que a grande maioria é formada pelo que o IBGE chama de área de concentrações populacionais.
e que representa, esse grande urbano, representa cento e tantos milhões da população brasileira, sendo no resto 90 milhões. Bom, portanto, há uma fantástica concentração mesmo de população no Brasil, em pouquíssimos municípios, 376, que são o grande urbano. Mas por que a gente fez essa divisão? Por dois motivos. Primeiro, porque se a gente está trabalhando o rural como forma territorial da vida social, a construção histórica dessa forma territorial da vida social se deu através da relação com a natureza. Se deu com a relação através da natureza. Na Mata Atlântica, no passado, mas no Cerrado, em Rondônia, na década de 70, na Amazônia. Portanto, é através dessa relação que se constituiu. Portanto, a identidade da sociedade rural, a identidade da sociedade rural tem algo de diferente da sociedade urbana nesse sentido, na sua relação com a natureza. E segundo, porque ao trabalhar com um banco de dados, sabíamos que se trabalhássemos só no Brasil inteiro, como uma unidade, as diversidades existentes no Cerrado e na Amazônia desapareceria estatisticamente. Porque sempre densidade estaria sempre e uniformemente naquele intervalo mais baixo das estatísticas. Menos algumas áreas de Rondônia, de fato. Menos algumas áreas de Rondônia ao longo da BR-364. Ao longo da BR. E não era o nosso objetivo. Nosso objetivo era fazer aparecer também as diferenças que existiam no Cerrado, que existia na Amazônia e no Pantanal. É um pouco como se você fizer um mapa da Rússia. A Sibéria vai sempre aparecer com uma cor só. E as diferenças vão estar na Rússia europeia. Se você fizer um mapa do Canadá, as diferenças vão aparecer no sul. E todo o norte do Canadá vai ficar completamente como uma cor só. O Brasil tem essa questão, por ser um grande país e por ter áreas com nível de povoamento muito diferenciados. Portanto, esse foi o nosso objetivo. Aí, nós trabalhamos com um banco de dados que é estruturado a partir dessas dimensões. O habitat, a densidade das centralidades nos municípios, povoados, vilas, etc. E a cidade. A proporção da população rural, da população em áreas rurais e na cidade, a densidade da população em áreas rurais, as distâncias, a centralidade municipal e extramunicipal, qual era a distância que tem que percorrer, distâncias, rodovias e hidrovias. Obviamente, no trabalho nessa escala, não descemos a distância real, calculamos a distância no mapa, para dar uma ideia das diferenças entre os diversos municípios nesse aspecto. O trabalho, a estrutura ocupacional, a estrutura fundiária, isso que não conseguimos. O que conseguimos é uma proxy, que é a quantidade de agricultores familiares, que tem a ver com o módulo rural, e o que nós conseguimos é aquela estatística do tamanho dos estabelecimentos que está presente no censo agropecuário. O resto nós avançamos, trabalho, condições de vida sociocultural, econômica e demográfica e algumas políticas presentes no campo. Portanto, o nosso banco de dados é constituído assim. Portanto, é um banco de dados multidimensional. Diferente, às vezes, dos trabalhos que geralmente trata do rural, que trata do rural essencialmente a partir do viés da produção. Só para mostrar metodologicamente, quando a gente colocou as variáveis para rodar numa análise fatorial estatística, no caso da Caatinga, dos municípios da Caatinga, nos deu esse resultado. Olhamos esse mapa
e fomos recorrer a conhecimentos anteriores e à enciclopédia dos municípios. O que nos dizia O que nos dizia os conhecimentos? Nos dizia o seguinte: até uma das grandes divisões presentes nessa área é uma divisão leste-oeste. Tem uma franja mais úmida aqui, que seriam os agrestes, e que corresponde à transição com a mata. E tem uma franja também menos seco nessa região, com a proximidade do cerrado e de áreas mais úmidas. Portanto, isso é uma primeira. A segunda, os conhecimentos nos diziam um segundo eixo. Existe uma diferença norte-sul. Existe essa diferença norte-sul. Ao sul, sempre predominou uma densidade mais baixa, o gado, as grandes fazendas de gado associadas ao cultivo. E ao norte, até os anos 1980, predominava um sistema muito importante, que era o sistema do consórcio entre a criação e o algodão, o gado e o algodão. Só que em 1980 o algodão desapareceu. E aí nós vamos ler progressivamente, portanto, esse é o contexto. E aí surgiram, na mesma época, a partir da mesma época, grandes operações de irrigação, em algumas áreas. Portanto, nós tivemos, a partir dessa coisa, nós construímos esse mapa de tipo, que é o quê? Que é o tipo 1, é claramente o tipo do agreste, com maior densidades, muita gente já que não trabalha essencialmente na agricultura, muita pluriatividade em algumas regiões, mas, ao mesmo tempo, uma densidade rural elevada. É o agreste. O segundo tipo é esse tipo correspondendo à densidade mais baixa, município mais extenso, a associação do cultivo e quer dizer, uma sociedade rural que tem as suas raízes na sociedade do gado e do cultivo. E essa região 4 é a região mais seca, é o tipo mais seco, e que, pelo que nós podemos pensar a partir dos dados, não encontrou saída após a crise do algodão. E é uma região interessante, quer dizer, no sentido que do rural, da atividade agrícola, se tira muito pouca renda. E aí, essa região é exatamente a região de pequenos municípios rurais, que vamos dizer muito menor, muitas vezes, que 20 mil habitantes, mas que não tira os seus recursos da atividade agrícola. Né? Portanto, para mostrar a diversidade que temos no Brasil. Né? E essa região 3, em amarelo, é a região das diversas, é o tipo, não vou dizer a região, é o tipo regionalizado das diversas saídas que se encontrou depois do fim do algodão. Seja agricultura irrigada patronal, com grandes empresas, como em torno de Mossoró, no Vale do Açu, particularmente, seja no Vale do Jaguaribe, também, seja nas áreas da margem do São Francisco e das áreas de irrigação do Margem Francisco, mas também outro tipo de soluções, como, por exemplo, nas áreas mais úmidas, seja porque Alta ou do Araripe, quer dizer, diversas soluções. Jequié, aqui o Sisal, da região de Valente. Portanto, são diversas soluções onde você tem uma sociedade rural viva, mas também atravessado pelos conflitos entre
modelos mais patronais e modelos mais familiares. Portanto, esse é o que nós chegamos com a Caatinga. Mas eu não vou me deter. Nós produzimos um mapa com a ipsometria, que dizer as altitudes. Tem outros mapas que a gente está produzindo a partir do clima, de outras questões, para representar esses tipos. E aqui o mapa do Brasil. Propósito de tipologia regionalizada. Eu não escondi o Sul, vou mostrar depois. São 26 tipos. Mas eu escondi o Sul para voltar a dizer que esse mapa é uma representação de um rural que não se resume às formas de produção agropecuária. O rural é um lugar de produção, mas também um lugar de vida e um lugar de moradia, nos diz o produto 1 da pesquisa coordenado pela professora Tânia. Bom, a professora Nazaré, é o texto de Nazaré, não, mas a coordenação é isso lá. Bom, e aí, aqui nós vamos ver que essa representação, nós tentamos colocar os tipos, as cores representam os grandes biomas e as tonalidades representam maior ou menor densidade de população no campo. Bom, e essa é uma outra representação, é a representação que existe hoje, do ponto de vista estatístico, são as áreas urbana e rural definidas por 5.566 leis e norteando o censo brasileiro. Isso é o rural e o urbano, tal como isso visto. Portanto, o rural é imenso. O rural em verde é imenso, e o urbano é muito pequeno. Mas quando a gente pensa na contagem da população, a população rural é de 30 milhões de habitantes e o rural e o urbano é de 160 milhões. 160 milhões. Essa coisa que a gente tem que romper, ou construir. Bom, aqui é uma outra representação do rural, presente no Atlas brasileiro, a partir do trabalho do IBGE, do Censo Agropecuário, é a tipologia da utilização da terra. Isto é, o rural visto exclusivamente a partir do trabalho, a partir do produto. É a área de pecuária, a área de lavoura, a área de floresta, etc, etc. São as duas representações. E essa é a nossa. Essa é a nossa, que tenta ser a representação das diversidades do rural brasileiro do ponto de vista da forma territorial de vida. Bom, só para colocar, eu vou comentar, se eu tiver tempo, o Amazônia Pantanal e Cerrado. Já que comentei um pouco a Caatinga. Ficamos no norte, vamos dizer, na margem norte. Mas tem 3 tipos no Pampa. Tem 3 tipos no Pampa. Desculpe. Tem 3 tipos no Pampa, tem 6 tipos na Mata Atlântica. E nós vamos ver agora os tipos que nós identificamos a partir dessa metodologia na Amazônia e no Pantanal e nos cerrados brasileiros. Bom, na realidade, coloquei aqui algumas estatísticas para poder entender a metodologia, mas não é ela que, vamos dizer, que é essencial. O que eu quero dizer é que nós temos estatística e forma de caracterizar e de diferenciar os tipos a partir do habitat, a partir do trabalho, acesso à terra, mobilidade, a partir das condições materiais de vida, e isso, evidentemente, tem a ver com a demografia, com as pessoas. No fundo, o habitat, a sociabilidade, a condição de proximidade e isolamento, o trabalho, o acesso à terra, a mobilidade e as condições materiais e sociais de vida são fundamentais para as pessoas que estão distribuindo uma certa demografia e todos estão impactados por políticas. Bom, aí, Amazônia, Pantanal.
Nós temos, a partir da análise fatorial e da interpretação que é feita depois, nós temos, na realidade, uma oposição entre, aqui, duas oposições, né, entre tipos. Nós temos um tipo situado aqui no extremo nordeste da Amazônia, do bioma amazônico, e que é composto em torno da cidade de Belém, que se situa aqui, do Baixo Tocantins, da região Bragantina, povoada no início do século XX, no mesmo momento que a borracha, com a construção da ferrovia Belém-Bragança, e a região da Baixada Maranhense, que tem os municípios da Baixada Maranhense, que tem uma população relativamente densa desde os tempos coloniais, do século XVIII. Portanto, aqui nós temos uma densidade, o que se aproximaria mais de uma sociedade camponesa na Amazônia. Camponesa, mas no sentido mais clássico da palavra. Com condições sociais precárias, mas com alta densidade, com muitos povoados, com muita vida social, e é um. Do ponto de vista da densidade, o que se opõe a esse grupo, a esse tipo 1, é exatamente o tipo 4, que é a Amazônia dos rios, da população de baixíssimas densidades, mas também de uma vida social intensa de comunidades ribeirinhas e dos povos da floresta. Portanto, nós temos no alto, que é na Amazônia Ocidental, no extremo norte de Roraima, e em alguns municípios do curso médio do Rio Amazonas, a montante de Santarém, que é aqui, e no Baixo Amazonas, de forma contínua, quanto também no Baixo Xingu. E aqui em certos afluentes da Amazônia. Portanto, mas são duas sociedades que expressam uma vida rural, uma sociedade rural, vamos dizer, muito culturalmente construída. Os dois outros tipos que nós encontramos na Amazônia, propriamente dito, são os dois tipos 2 e 3. O tipo 2 e 3 são variações da intensidade da presença da agricultura patronal impactando sociedades rurais pouco estabilizadas. Quer dizer, que não tem a força dessas duas que a gente vem pensar, que foram formadas em grande parte por migrantes, que nunca tiveram acesso muito regularizado à terra, etc., etc. O 2, o que está aqui, o 2, Amazônia Pantanal 2, são exatamente ao longo dos eixos, o norte de Mato Grosso, ao longo dos eixos da Cuiabá-Santarém, na região de Marabá, Paraupebas, em torno de Carajás, portanto, e também na região de Açailândia, de Paragominas, ao longo da Belém Brasil, ao longo da PA, da Pará 111, pelo que eu me lembro, via Tailândia, quer dizer, onde foi construído o barragem de Tucuruí, são as sociedades rurais frágeis, os agricultores, as famílias rurais frágeis, tradicionalmente chamadas de lavradores, e impactados fortemente, seja pelas grandes obras, seja pelos novos empreendimentos do agronegócio. E o 2, o 3, o tipo 3, que está em amarelo, aí é uma versão menos radical desse mesmo modelo,
onde, na realidade, você tem sociedade de pequenos agricultores que conseguiram se organizar mais, como, por exemplo, em Rondônia, em torno de cidade, etc., etc. E existe, sim, o impacto dos grandes empreendimentos, mas não são tão radicais quanto ocorre no setor 2. E, finalmente, o Pantanal, os municípios da parte sul do Pantanal, expressa uma característica muito própria, é um último tipo da Amazônia, expressa um último tipo que é caracterizado pelas baixíssimas densidades rurais e a tendência ao agrupamento na cidade, mas não só. É que porque o IBGE, a partir de 91, não é o IBGE, as leis municipais introduziram a dimensão de áreas urbanas isoladas, que não são nem vilas, nem cidade, nem sede. E essas áreas urbanas isoladas, que também encontramos muito nos municípios costeiros, para dar conta da situação de áreas balneares, como, por exemplo, Porto de Galinha, em Pojuca, foram muito usados nos municípios pantaneiros. Esses 5 municípios pantaneiros têm uma quantidade enorme de áreas urbanas isoladas, de forma que só fica para a população rural a população que está nas fazendas. É uma coisa interessante desse ponto de vista. É um detalhe, mas acho que é também com detalhe que... O Cerrado, para terminar. O Cerrado, nós identificamos 5 tipos regionalizados. O tipo 1 é o Cerrado Paulista. É a região de Ribeirão Preto, etc., etc., que é da agricultura industrial, muita gente nas cidades, etc., e uma agricultura muito próspera do ponto de vista da sua importância econômica. E que tem uma parte também do Triângulo Mineiro, etc., etc., que a gente encontra aqui nesse tipo 1. O tipo 2 o tipo 3, que é esse arco aqui, que vai de Montes Claros, Belo Horizonte, e passa por Brasília. Isso aqui está... Brasília, Goiânia, subindo pela Belém-Brasília, indo um pouco para o oeste, em direção a Goiás, etc., e uma parte também do Triângulo Mineiro, e uma agricultura, é uma sociedade rural, é uma ruralidade que vive muito da atividade agrícola, em fazendas médias e pequenas, e que expressa uma área de uma ruralidade bem sucedida nos modos dos farmers americanos, vamos dizer, norte-americanos. Agora, os demais grupos, além os demais tipos, 1 e 3, o tipo 2 é situado aonde? O tipo 2 vai um pouco ao norte de Montes Claros e segue pelo Rio São Francisco, na Bahia, na parte ocidental do Rio São Francisco, na Bahia, nos municípios mais próximos do Rio São Francisco, da velha ocupação das várzeas do São Francisco. E também encontramos ele um pouco numa parte extremo sul do Piauí, alguns municípios mais tradicionais do sul do Piauí. E esse mesmo grupo se apresenta também, esse mesmo tipo, se apresenta aqui no Maranhão, e no extremo norte de Tocantins, ao norte, na região noroeste do Maranhão. E aí nós temos aqui 2 sociedades rurais, uma daqueles agricultores de vazão, da região do São Francisco, com uma certa densidade de população, evidentemente bem menor que naquelas regiões já falado,
mas que tem uma fragilidade por dois motivos. De um lado, pode avançar quer dizer, como eles se relacionam com a modernização da agricultura, e do outro, eles estão na margem do semiárido. Aqui, no norte do Maranhão, no noroeste do Maranhão, nós temos também uma sociedade relativamente, com densidade rural relativamente elevadas para o Cerrado, mas de uma população que nunca teve uma relação muito sólida com a posse da terra, que depende muito de normas jurídicas tradicionais de acesso às árvores para viver, babaçu, carnaúba. Aqui é a mata de cocais, é o cerrado já cheio de palmeiras. É o cerrado de palmeiras, não é o cerrado mais ao sul daqui de Brasília. É o cerrado de palmeiras. E a população dali vive muito, e tem formas tradicionais de viver com essas palmeiras. E, evidentemente, ela está, hoje, impactada pela chegada de um... Aqui a chegada é mais da soja. Aqui a chegada é mais do eucalipto. Bom, e, finalmente, esses dois cerrados, o Cerrado 4... isto é, o extremo norte de Goiás, Tocantins, sul do Maranhão, sudoeste do Piauí, até Balsas, etc., sudoeste do Piauí, aí é uma densidade muito baixa, são antigas fazendas de gado que foram transformadas, uma parte quer dizer, com o agronegócio avançando, a agricultura patronal avançando, mas com também pequenos produtores presentes, com até também... aí tem diversas... É importante colocar que tem diferenças internas, mas nós trabalhamos nessa escala de compreensão. E finalmente, esse grupo 5, que é o sudoeste de Goiás, o Mato Grosso do Sul, menos o Pantanal, e uma boa parte do Mato Grosso, ali as grandes propriedades, uma sociedade rural com pouca gente no campo, uma agricultura extremamente moderna, com, por exemplo, uma participação importantíssima no valor agregado à agropecuária da economia desses municípios. Portanto, eu não vou, já falei muito, não vou falar, mas fizemos isso para todos os macrogrupos brasileiros. E, por exemplo, só para mostrar, a demografia, ela mostra, as pirâmides etárias, elas mostram como esses tipos são diferenciados. Desculpe. Eu sempre... Bom, ela mostra como esses tipos diferenciados. Nós vimos esse grupo dos povos da floresta e dos ribeirinhos, o grupo 4 do Amazonas. E aí você tem uma pirâmide etária com uma base gigantesca, o que significa que a tal de transição demográfica ali, ela começou, a gente vê isso porque a gente tem o dado de 2010, de 2000 e 2010, mas ainda muito jovens. Que condições esses jovens encontram para receber um ensino bom, exatamente a área do Brasil que proporcionalmente tem os mais jovens hoje. Bom, nesse tipo 4. O tipo 2 da Amazônia, muito impactado pelas grandes obras e o agronegócio, já tem claramente aqui, nessas idades de atividade, 30 a 34 anos, 30, 25, 30, você pode observar duas coisas. A pirâmide mais cheia, que são os imigrantes que chegam, e se a gente entrar no detalhe, a gente vai constatar uma razão de sexo muito desequilibrada, às vezes, a favor dos homens. No caso do Cerrado, o tipo 7,
aquele do norte do oeste do Maranhão e daquela região são franciscana, propriamente são franciscana da Bahia, a leste dos grandes empreendimentos de soja, de Barreiros, de Luiz Eduardo Magalhães, aí nós temos uma pirâmide etária que, obviamente, não se parece com essa da Amazônia, mas que tem mais a ver com essa do que com... que tem mais a ver, é uma região onde ainda você tem, quer dizer, uma população jovem de 10 e 14 anos muito importante. Agora, no tipo 10, que é esse rural esvaziado, do sudoeste de Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso do rural esvaziado de população, não de economia. Aí nós temos uma pirâmide que vai mostrar esse tipo de comportamento, com a chegada de trabalhadores, etc., que vão se localizar nas cidades. Só para terminar, para mostrar o que temos no banco de dados, e eu estou achando interessante ter selecionado esse dado que se refere à instrução. A instrução a partir do IBGE, a partir dos dados disponíveis no IBGE, como se distribui os tipos do ponto de vista do acesso ao ensino médio. Nós colocamos aqui o percentual de pessoas residentes em zona rural, não é a zona urbana, mas nós temos a zona urbana, com nível de instrução médio completo, superior, incompleto e superior completo. Quer dizer, tentamos ver quantas pessoas residentes em zona rural romperam a barreira do ensino médio, já que o Brasil está investindo bastante em ensino superior, criando novas faculdades, novos institutos federais de educação dessas regiões. E aí, o que nos mostra? Que algumas regiões, mas que são aquelas do litoral, aqueles da maior como se chama, poliatividade, como, por exemplo, aqui no oeste de Santa Catarina, você tem o oeste de Santa Catarina, o oeste do Paraná, acima, vamos dizer, do Rio de Janeiro. Aí tem, e, evidentemente, o Cerrado 6, isto é, aquela região de Ribeirão Preto, e também a Mata Atlântica aqui, a Mata Atlântica mais da agricultura concentrada, né? Das grandes plantações, etc., de uma parte do Mato Grosso do Sul e do oeste do estado de São Paulo. E, evidentemente, as grandes cidades, o macrogrupo da grande cidade. E nós temos situação muito precária, por exemplo, no Agreste da Mata, no Agreste da Caatinga, se eu posso dizer assim, do macrogrupo Caatinga. Isso tem a ver com falta de oferta ou com uma demanda que está sendo, por exemplo, perturbada pela quantidade de possibilidade de outros trabalhos que têm os jovens, que aí preferem se empregar, por exemplo, na atividade de confecção do que estudar, etc., etc. Quer dizer, são questões a ser abordadas. Uma outra variável que eu queria apresentar, para terminar, é a variável de percentual de pessoas residentes em zona rural com acesso à internet. Isso a professora Lívia extraiu da amostra do IBGE, do censo do IBGE. E nós organizamos por município e também por... quer dizer, a própria professora Lívia organizou por município e por tipos regionalizados. E nos dá também uma ideia de como é a difusão da internet em 2010. Quantas pessoas residentes, percentual de pessoas residentes em zona rural com acesso à internet. O maior taxa em 2010 era 11,12%. Obviamente, nos ambientes urbanos, é 62%. É 62%.
o melhor do rural, que obviamente está novamente naqueles tipos que eu coloquei, é 11,2%. Pronto, são dados que eu queria apresentar só para pensar essas condições de vida e só para um último, que é o último slide, acho, é dizer o que a gente vai fazer, né? Os próximos passos, é completar a caracterização dos tipos a partir do nosso banco de dados, debates e contribuições em oficinas de validação e também avançar, né, naquela proposta de classificação do rural e do urbano mais global, para poder chegar a dizer a que o IBGE, a fazer uma proposta ao IBGE de apresentar os dados censitários a partir também de uma outra grade de leitura. Não precisa mudar, não precisa não precisa rever, por exemplo, as técnicas censitárias. O que precisa é rever como se deve apresentar o resultado do censo, de forma a permitir dar ao rural o seu peso real, o seu peso mais verdadeiro, porque é no rural que está a diversidade da sociedade brasileira. É mais no rural que em todo canto. E aí é por isso que precisa que o rural apareça com mais força. É isso, eu agradeço a paciência, e eu espero.